Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Você pode se alegrar com essa noite? Você pode gerar expectativa no seu coração, no que Deus vai fazer por mim e por você essa noite? Sabe que Deus preparou um lugar apropriado para que você recebesse essa porção específica para o meu coração e para o seu. Sabe que uma palavra vai ser liberada, uma só palavra vai sair da minha boca, mas ao teu coração vai ser alcançado à medida da sua necessidade, de uma forma subjetiva, porque essa é a vontade de Deus, é alcançar teu coração de uma forma única. E é algo que eu gosto de dizer, Deus se importa com o nosso interior, sabe? Que às vezes a gente pensa assim, não, Deus se importa com o meu espírito, Deus se importa com o meu corpo, Ele quer me curar, mas Deus está nos alertando hoje à noite, que Deus se importa também com o nosso interior, Deus se importa com a nossa alma, amém? Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração, aleluia. Obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada por uma noite, Pai, segundo o seu coração. Dizemos que Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Tu és o nosso maior convidado, o nosso convidado de honra. E eu me faço vaso, Pai, em Suas mãos, para alcançar o coração de cada mulher aqui, Pai. E eu sei que o primeiro coração a ser alcançado será o meu, Pai. E eu irei dar frutos através disso. E mulheres sairão daqui transformadas pela Tua palavra. Tu marcas, Pai, encontro com mulheres. E todos os encontros que o Senhor marcou, Pai, foi para transformação. Ninguém se encontrou contigo e teve a vida do mesmo jeito. Pai, o Senhor muda nossa mente. O Senhor muda nosso destino. O Senhor muda nossa realidade, Pai, porque Tu és um Deus, Pai, do sobrenatural. Tu és um Deus de presentes inesperados, Pai. Obrigada, Pai. Queremos gerar no nosso coração, Pai, expectativa do que o Senhor vai tratar conosco essa noite, Pai. Porque eu sei que o Senhor irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e até mesmo do que necessitamos, Pai. Porque o Senhor sempre dá, Pai, muito mais para sobrar e a gente ter a quem dá, Pai. Obrigada, Pai, obrigada por essa noite. Aleluia. Amém. Então vou me apresentar primeiro. Meu nome é Melina, para quem não me conhece, Melina Perazzo. Eu sou casada com um grande homem de Deus. E eu e Charles, nesse tempo, Alessandro Charles, estamos sendo treinados para o pastoreio e estamos congregando hoje na Igreja Verbo da Vida, Zona Sul. Estamos hoje atuando também em algo que amamos, supervisionando o departamento de mulheres, de homens e de família. E eu nasci para isso. Eu nasci para impactar mulheres, eu nasci para impactar famílias. E é para isso que eu estou aqui essa noite. Amém? Aleluia! Como um vaso nas mãos do Todo-Poderoso. Ele pode me usar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer, Pai. Em nome de Jesus. Eu gostaria que colocasse os slides. Penha, conversando com Penha me deu um assunto. Ela disse, Melina, você vai ministrar sobre a autoestima. E é algo que assim é bem do meu cotidiano hoje, como trabalhando na saúde mental. E estou no finzinho, já no finzinho do curso de psicologia, faltam 2 meses para me formar. E você pode dizer, Melina, você com 43 anos se formando, sim, eu tenho uma outra graduação, sou formada em administração. E aprove a Deus, nesse tempo, está cursando a psicologia. E estou nesse finalzinho de período aí, nesse finalzinho de curso. E eu quero te iniciar gerando no teu coração que nunca é tarde para cumprir os planos e os propósitos de Deus na sua vida. E você pode estar dizendo assim, Melina, é muito tarde, eu já estou muito velha, eu já fiz muita coisa, sabe? Mas aos 43 anos, eu vou ser da minha turma a aluna mais velha. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa, e é a aluna que é mais escutada pelos outros alunos, que é respeitada, que é reconhecida. E eles até, eu vejo um bocado de jovens, 18, 19, 20 anos, chegando até mim. E Melina, eu posso conversar contigo?
E como é bom a gente servir as pessoas, desenvolver essa escuta, de aprender a escutar e saber aconselhar as pessoas. Amém? Aleluia. E eu gostaria de dizer a você primeiro que essa noite foi uma noite que Deus marcou. Diga assim, Deus marcou esse encontro comigo. E diga para a sua vizinha, Deus marcou esse encontro com você. Aleluia. Deixa eu botar meu óculos, senão não vejo nada. Aleluia. E Penha, como eu disse, me deu um assunto que era falando sobre a autoestima. E é algo que hoje a gente fala muito dentro dos consultórios. É uma demanda que quase todos os nossos pacientes a gente inicia exatamente com autoestima. E é algo que é muito latente dentro da clínica. E Penha, eu agradeço primeiro a liderança da igreja, a liderança do Departamento de Mulheres, o quanto é importante essa temática e esses assuntos serem falados e ensinados nos púlpitos da igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos cuidando do nosso espírito, acreditando que Deus cura o nosso corpo, mas a nossa alma está ferida e adoecida. E Deus nos chamou para sermos plenas até o dia da vinda dEle. O nosso corpo, nosso espírito, mas também a nossa alma. Amém? E o tema que eu dei hoje é a beleza de ser quem Deus criou. Que a gente entenda que Deus nos criou de uma forma perfeita e bela. E você vai se alegrar essa noite e dizer assim, eu me alegro de ser quem Deus criou para me ser. Amém? E uma busca pela sua autoestima. Pode passar para o próximo? E diz assim, em Oséias 4:6, diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E sabe que muitas vezes o povo está perecendo, está adoecendo, porque falta conhecimento. Conhecimento acerca da sua alma, do seu espírito e do seu corpo. E quem ele é em Cristo Jesus. Pode passar? E muitas pessoas eu chego, quando eu vou conversar, é algo que eles querem muito. Quando eu vou aconselhar nos gabinetes. Melina, eu quero florescer, eu quero crescer em Cristo. Quem aqui quer crescer e florescer em Cristo? Todo mundo quer. E algo que o Senhor me disse, Melina, não tem como falar de autoestima sem entender primeiro esses 3 pilares. Sabe quando a gente pega um pilar de desenhar? Quem aqui já viu aquele pilar que desenha, que o pintor desenha? Tem 3 pernas. E se uma dessas pernas estiver com defeito, o que é que acontece? Aquele pilar não vai ficar em pé, vai cair. E o Senhor me disse, Melina, não tem como você florescer e crescer em mim sem o autoconhecimento, sem a autoestima e sem a identidade. Então, não tem como eu falar sobre autoestima sem falar do autoconhecimento e também da identidade. E a palavra de Deus, ao estudar esse assunto, o Senhor me deu essa visão de uma planta, de uma árvore, que ela dá frutos. E Ele me deu Jeremias 17:8, que diz assim, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Sabe o que ela está dizendo aqui? Que essas raízes, elas se aprofundam para buscar água. E o que o Senhor, eu e você, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você essa noite, é que vamos hoje à noite criar raízes, gerar raízes em nós, ao ponto de ir até as águas. E sabe o que é que significa essas águas na palavra? Significa o Espírito, significa a palavra. E não adianta eu e você crescer, florescer, sem estar com as raízes profundas e no conhecimento da palavra de Deus. Pode passar para o próximo. E eu queria estudar esses 3 pilares, que é o autoconhecimento, a autoestima e a identidade. O autoconhecimento é representado pela raiz. E a raiz é algo que sustenta, não é verdade? Se uma planta for grande e sua raiz for pequena, o que é que vai acontecer se vier uma tempestade? Ela vai cair. Então, o autoconhecimento é necessário você entender e procurar ser embasado na palavra de Deus, porque ela vai estar ramificada e forte, e tornará você uma mulher forte, para entender que você, o seu autoconhecimento, seus potenciais, quem você é, qual a sua capacidade e até mesmo as suas limitações. E também o segundo pilar, que representa o caule,
Significa reconhecer o seu valor, não pela aparência ou aprovação dos outros. Sabe o que o caule é? É a autoestima. E a autoestima é o amor próprio que o povo diz. É como você se vê. É como você reage àquilo de como você se vê. E o último pilar, que é a parte de cima, é onde nós vemos, é a beleza de uma planta, que é a parte de cima, né, que é a copa da planta, que são as folhas e o fruto, e os galhos. E diz assim, que esses frutos, esses ramos, só tem como crescer de uma forma saudável, se tiver o quê? Uma boa raiz, uma raiz firme, e um caule seguro. E há algum tempo eu ministrei sobre Israel, sobre a oliveira. E lá em Israel, no deserto de Israel, tem muitas plantações de oliveira. E oliveira é uma planta que ela cresce muito, ela tem, assim, ela é muito frondosa. Então lá tem plantas no deserto milenares. E essas plantas chegam ao tronco a medir, ser tão grandes que precisam de 10 homens de braços abertos para circular o tronco dessas plantas. E foram estudados a capacidade e o tamanho dessas raízes que elas precisam ter lá fundas para poder sustentar essa planta. Então é assim que Deus quer, a minha vida e na sua essa noite, que nós possamos crescer as nossas raízes mais profundas, para que quando vir os desertos, vir os vendavais, vir as situações, estejamos firmes na palavra de Deus. Amém? E quando a gente fala também sobre autoestima, e quando falamos de autoestima, eu acho que se eu fosse perguntar individual a cada um, vocês todas saberiam dizer o que é autoestima. Teria um conceito. Certo ou não, mas teria um conceito. E muitos me diriam o quê? Não, Melina, autoestima é você se amar. É você se cuidar. É você se embonecar, se embelezar, se cuidar. Não é isso? Isso é autoestima? Diga também. Também. Mas a maioria das vezes, o que é latente dentro de um consultório e o que a gente vai verificar, não é isso, porque isso é muito visível. Qualquer pessoa pode diagnosticar e pode ver, não é verdade? Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não corta o cabelo, uma pessoa que não pinta o cabelo, ou então não sei o que para você é importante, o que não é, o cortar uma unha, eu não sei qual o cuidado que para você é tão importante. Mas o Senhor está nos dizendo, alertando hoje, alguns sinais que às vezes vai contra até esses princípios que a gente diz. Autoestima é se cuidar, é se valorizar. E às vezes isso é muito latente, a gente tem que ser muito assim observador em relação a isso. E eu gostaria que vocês a partir de agora observassem a vida de vocês, onde vocês veem essas situações, esses sinais aparecendo na vida de vocês, para que seja um alerta. Hoje o Senhor está nos chamando como um alerta, para que a minha e a sua autoestima possam ser aumentada. Amém? Os principais sinais que indicam que sua autoestima está precisando de um cuidado e que não é visível totalmente, normalmente aos nossos olhos, o primeiro é a preocupação excessiva com a própria imagem. E sabe que eu não estou falando nessa imagem de se cuidar, de fazer atividade física, de cuidar do cabelo, de cuidar da pele, de se maquiar, de fazer uma unha, porque, como eu já disse, isso é visível. Mas eu estou dizendo a imagem excessiva de como as pessoas lhe veem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Essa excessiva de dizer assim, eu coloquei até aqui, ó. A preocupação com o julgamento do outro. Isso é muito sério. Não é o fato de fazer ou não, é o que está por trás daquela ação que você está fazendo. Então, às vezes, é muito importante a gente se cuidar, se valorizar, mas o que está sendo feito por trás, com a intenção do que está sendo feito, é que é muito importante para que eu e você se alertem em relação a isso. O segundo ponto é como sentimos, é um constante sentimento de solidão. Isso é um outro sinal que a gente vê muito. E quantas vezes a gente vê pessoas que têm um meio social bem extenso, que às vezes as pessoas dizem, essa daí é muito comunicativa, essa pessoa é muito comunicativa, ela tem uma interação boa social, mas quando ela se deita na sua cama e bota
a sua cabeça no seu travesseiro, ela se sente solitária. E há alguns dias, alguns meses, eu acho, tivemos uma situação bem parecida com isso daí. Eu não sei se vocês souberam, na universidade, um influenciador aqui de Campina Grande, que ele era até comediante, ele vivia cercado por pessoas, porque ele era muito engraçado. Então, pessoas cercavam ele. E ele era muito engraçado, ele aparentava alegria mesmo. Mas, um dia ele deixou uma carta para os pais e tirou sua própria vida. E ele dizia, eu era cercada por pessoas. E as pessoas pensavam que o que gerenciava na minha vida era a alegria. Mas dentro de mim existia uma profunda solidão. E sabe que muitas vezes nós estamos assim, desse jeito. Melina, eu consigo me associar com todo mundo, mas quando eu vou para o meu quarto, sozinha, é uma profunda solidão. E Deus está nos dizendo aqui, é momento, é hora de mudarmos o nosso destino, de buscarmos a nossa autoestima. É um tempo de alerta para as nossas vidas. Amém? Terceiro ponto, é um sentimento de não ser bom o suficiente. Entenderam o que aqui está dizendo? Não é o fato de você não conseguir fazer. Às vezes você é até bom. As pessoas lhe reconhecem, dizem, ei, fulano, você fez bem hoje. Ei, irmã, você dirigiu bem. Parabéns. Mas aí vem aquele sentimento, não fui tão boa assim, não. Eu poderia ter sido melhor. Você me entende o que eu estou dizendo? E às vezes está aqui dizendo, alguém chega para mim, Melina, foi muito boa, a palavra me tocou muito, me ensinou muito. Não, mas eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter dado os meus 100%. E às vezes isso é adoecedor no nosso meio. O outro ponto também é a autoagressão. E quando falamos em autoagressão, vem logo o quê? Principalmente nesse setembro amarelo. Que a pessoa se mutilar, se machucar, mas não é isso que eu estou falando. É uma autoagressão mental. Você faz, as pessoas te reconhecem, te vê, mas você diz, eu não sou bom o suficiente. Você se automutila no que você é. Você se diminui, você se agride. As pessoas te elogiam, você diz, não sou bom o suficiente. Nunca está sendo inserido. Nunca se sente inserido. E muitas dessas vezes é porque você procura nos outros um amor pela qual nem você mesmo deu a você mesmo. Outro ponto. E quando você se sente escravo do seu perfeccionismo, e é algo que eu descobri, que eu tinha uma autoestima baixa, foi esse ponto aí. Quem me conhece sabe o quanto eu sou exigente. Eu gosto das coisas com excelência. E às vezes a gente mascara essa excelência que faz parte de Deus. Deus é um Deus excelente. Deus não é um Deus excelente. Ele faz tudo perfeito. E Deus é excelente. Mas às vezes a gente quer ela aqui está dizendo aqui, escravo do perfeccionismo. E sabe, quando eu entendi na minha terapia que era muito chato lidar com uma pessoa perfeccionista, eu disse, meu Deus, eu estou procurando nesse ponto de sempre estar agradando as pessoas, para ser inserida, se sentir pertencente. E eu estou fazendo ao contrário do que eu estou querendo. Eu estou afastando as pessoas, porque é muito chato. Sabe uma pessoa perfeccionista? Você pode fazer o que for, mas nunca você vai chegar nem perto dessa pessoa. E é muito chato. Você ali vai estar gatilhando em você, que você não é capaz de fazer aquilo ali. E quando eu entendi isso, eu disse, realmente, Pai, eu não estou fazendo porque eu quero ser igual ao meu pai, ser excelente. Eu estou querendo fazer para agradar uma pessoa. E ao invés disso, eu estou afastando as pessoas. E o outro ponto é não conseguir pedir ajuda. E sim, era outro ponto que eu sofria muito. E sabe que é preciso uma boa autoestima para se pedir ajuda? Porque quando você pede ajuda, você está dizendo ao outro, ei, nisso daí eu sou fraca. Eu estou precisando da tua ajuda, eu estou precisando do teu socorro. E é necessário você entender que não é por causa que você pede uma ajuda a alguém que você diminuiu o seu valor. E é necessário de uma boa autoestima para se pedir ajuda. Amém? E eu gostaria que colocasse o próximo.
E eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre uma história. E eu amo, quem me conhece, quando eu estou ensinando, é pegar uma história da Bíblia e sair destrinchando, para que a gente saia com conhecimento sobre aquilo ali. O que essa história quer nos contar? E a história da Rainha Esther foi algo que ela me ensinou muito, durante muito tempo. Sobre a autoestima, sobre o meu autoconhecimento e principalmente sobre a minha identidade. Quem nós somos em Cristo. Amém? E o início da história de Esther foi toda uma situação. Ela era órfã de pai e mãe, criada pelo primo Mardoqueu, judia, vivendo num contexto de escravidão. Então Esther vivia num contexto de escravidão. Ela vivia ali escrava na Babilônia. Ela foi cativa na Babilônia e marcada por um abandono e desvalorização. E quando a gente pensa numa história, eu gosto sempre de pensar, o que é que essa pessoa, qual era o contexto que ela estava inserida? Onde ela estava inserida? Qual era a cultura? E quais eram as dores que estavam assim, sendo gatilhada nela ali? E Esther, se você pensar, ela diz assim, que ela era órfã de pai e mãe. Sabe que uma das características que mais vemos de uma perda de uma identidade, de uma autoestima, é a paternidade? E tudo iniciou na vida de Esther por uma perda de uma paternidade. E Deus está dizendo hoje a mim e a você, ei, eu tô no tempo de restaurar a paternidade. Que você entenda, sabe que é muito difícil quando você perde essa identidade, esse referencial de paternidade, de entender que Deus é um Pai todo-poderoso e que Ele lhe ama. E está aqui na sua frente, uma das pessoas que mais foi alcançada por esse sentimento de inferioridade e de rejeição. Então eu fui gerada dentro de um contexto de traição. E aos 30 dias de nascida, meu pai deixou a casa. Então, por causa disso, minha mãe teve que trabalhar e teve que estudar. Então, nesse processo, tivemos que amadurecer muito cedo. Então, aos 10 anos, para vocês entenderem, eu ia para a escola a pé, lá no centro da cidade. Morávamos aqui na Liberdade, ia para o centro da cidade a pé, sozinha, com 10 anos de idade. Então, era uma marca, e Satanás sabe o quanto é importante aí você entender essa paternidade divina. E o Senhor está dizendo essa noite aqui, ei, é tempo de restaurar essa paternidade no meu e no seu coração. Se você não sabe o que é isso, se você teve um pai bem presente na sua vida, mas você pode ser socorro e pode ser mão estendida para alcançar alguém e ser aquele amparo que aquela pessoa precisa. Amém? Pode passar? Então, o contexto histórico e político era exatamente isso. Era pós-exílio babilônico. Então, o pessoal foi cativo pela Babilônia. O reinado era o de Assuero. Eles viviam em Suzã, que era a capital, exatamente, a capital, né, do período persa. E também existia uma providência de Deus em tudo que se falava assim. Então, quando a gente entende que, se você for ler, eu não vou poder ler porque não dá tempo, mas se você for ler a história de Esther, em nenhum momento da história de Esther fala o nome de Deus. Mas a gente consegue ver em todas as situações, em cada providência, a mão dele sendo tomada. E tomando a vida de Esther, e abrindo portas, e abrindo favor, levantando pessoas. Em todas as situações nós conseguimos ver a providência de Deus. E quando eu peguei esse nome providência, eu fui estudar o que é que significava providência. E providência vem de 2 sufixos. O primeiro é pro, que aqui vem antes, e vídeo, que é a ação, é de ver. Então ele vê antes do que acontece. Deus está dizendo essa noite que Ele está olhando a sua situação antes mesmo até que aconteça. Deus está providenciando coisas que pela qual você precisa hoje, até mesmo antes mesmo que você saiba. E Esther vivia num contexto que nem ela sabia o que ela precisava. Mas o Senhor já estava em providência divina para alcançar. E para Esther alcançar aquilo que ela necessitava alcançar. Amém? Pode passar para o próximo. Então Esther vivia num cenário muito doloroso, como a gente viu. Ela era órfã, mas ela foi muito amada e muito desejada.
e muito esperada por um povo, que era o povo judeu. Um decreto do rei convocava todas as jovens. E lá na frente diz que Esther, para ser pior na história de Esther, foi dado um decreto. Esther era escrava nesse tempo, e foi dado um decreto que todas as moças jovens de uma certa idade era para levar para o rei escolher entre as mulheres a nova rainha dele. E se não fosse escolhida Esther, voltaria na condição de escrava, ela seria concubina. E você imagina o quanto era gerada de disputa lá naquele local. Eu gosto de imaginar assim, você imagina milhares de meninas, cada uma mais linda do que outra. E você dizer, ei, vai ser só uma que será escolhida a rainha. O quanto de disputa era gerado naquele local. A escravidão representava ali a perda de uma identidade. E sabe quantas vezes nós estamos escravos dos nossos medos, das nossas histórias, das nossas angústias, das nossas marcas. E muitas vezes estamos perdendo a nossa identidade. Esther poderia permanecer presa ao passado, mas ela escolheu fazer diferente. Sabe que se a gente pensar assim nesse contexto de Esther, ela não poderia ter parado de ter dito, olha, eu não tenho capacidade para isso. Está vendo que uma judia, escrava como eu, vai chegar diante de um rei, e ele tinha a mulher mais bonita, a mulher mais preparada para ser a rainha, e agora ele vai me escolher? E sim, Esther disse assim, não, mas se for esse o meu propósito, eis-me aqui, pode passar. E Esther foi levada exatamente para esse reino, e ela passou ali durante 1 ano, junto com essas outras jovens, durante 1 ano de preparação. E deixa eu te dizer algo que aqui está natural, mas eu quero que alcance o teu coração de uma forma sobrenatural, amém? Esther foi levada para poder passar 1 ano. Os primeiros 6 meses foi para purificação e para limpeza. Sabe o que acontecia ali? Você imagina várias meninas que nunca foi preparada para estar ali, para estar ocupando aquele local. Elas eram escravas. Então, no meio desse daí, elas não tinham acesso à limpeza, acesso à higiene. E o que é que acontecia ali? Elas pegavam muitas pragas, muitas feridas. Elas fediam. Você imagina, no deserto lá, no calor, sem muita higiene, elas fediam e elas precisavam passar por esse processo de purificação e de limpeza. O que Deus está nos dizendo essa noite, eu e você precisa passar por esse processo de limpeza e de higiene das nossas feridas, das nossas marcas, das nossas dores. E os segundos 6 meses eram beleza. Sabe que durante 6 meses aquelas mulheres passavam para poder aprender a como se comportar, a como se sentar, a como se vestir, a como se arrumar, para se tornarem belas. E é algo que o Senhor está me dizendo muito esses dias. O Senhor vai levantar muitas mulheres nesse tempo, assim como levantou Esther. Mulheres que passarão por um processo de muita limpeza, limpeza profunda, de raízes que irão crescer para se tornarem forte e firme, para impactar. Esther, ela foi colocada numa posição que até mesmo era maior do que ela mesma. E o Senhor está dizendo que hoje Ele está te levantando para um local e um propósito que pode ser muitas vezes até maior do que você mesma. Melina, eu não tenho capacidade. Melina, eu não tenho condição de fazer isso. Esther também não tinha condição, ela era uma escrava, ela era uma judia. Mas o Senhor disse, é você que eu escolho. E o Senhor está dizendo, é você que eu escolho essa noite. Amém? E pode passar o próximo. E o Senhor, e ali na história de Esther, continuando, Esther se tornou sim, depois desse tempo, ela foi escolhida do rei. E ela se tornou a rainha daquele império. E Esther,
o que encantou o rei foi a beleza de Esther. Mas lá na frente, o rei assina um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. E sabe quem estava no meio desse decreto? Esther. E ela sabia que mesmo o rei assinando aquele decreto, ele não podia revogar, ele não podia voltar atrás. E Esther disse, ela entendeu, ei, eu me tornei uma rainha por causa da minha beleza. Mas nem a minha beleza, nem a minha capacidade, nem a minha força vai conseguir agora me tirar dessa. Que ali não estava só ali envolvido a vida dos judeus, mas também ela, que ela está inserida naquele povo. O rei poderia amar Esther como fosse, mas Esther era uma judia e ela ia ser morta, porque ele não poderia revogar essa lei. E Esther entendeu que a sua beleza, a sua força, era incapaz de suprir aquela situação. E ela disse, eu preciso de algo a mais. E Esther precisou, sabe de quê? De uma intervenção divina. E ela disse, levantar as pessoas, pedir ajuda. E ela levantou aquele povo. Ela botou aquele povo para orar, aquele povo para jejuar. E todos se levantaram, unânimes, para o mesmo propósito. E sabe o que aconteceu? O povo judeu não foi morto, eles foram salvos. E Esther continuou sendo essa mulher segundo o coração de Deus. O que eu acho mais bonito é que se Esther fosse imitar a anterior, como era a postura do anterior, se você for estudar, ela foi tirada do seu cargo. A rainha Vasti, eu acho que é o nome, né? Vasti foi tirada porque ela desobedeceu, desonrou um chamado do rei. E sabe que Esther se colocou numa posição de ser humilde, de ser obediente, de honrar o rei. E às vezes a gente pensa assim, Esther foi colocada em um lugar pela qual ela não se espelhou no passado. Em uma pessoa de uma postura errada. E o Senhor nesse tempo vai estar levantando muitas mulheres. Mulheres que impactarão, mulheres que estarão assumindo posições pela qual ninguém imaginaria que aquela pessoa pudesse alcançar. Assim como Esther, uma judia, órfã, escrava, assumiu o maior cargo daquele reino. Mas sabe que Esther estava com o coração alinhado ao de Deus. E ela era obediente, ela era humilde, ela era submissa ao seu esposo. E são mulheres que serão levantadas, que terão um coração alinhado ao coração de Deus. Amém? Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. E algo que eu trouxe esse versículo aí, foi para conversar um pouquinho sobre algo que me aconteceu esses dias. E foi com minha filha. Minha filha tem a próxima foto. Essa é a minha família, pessoal. Charles, Hannah e aqui sou eu. Foi o meu maior presente, o nosso maior legado. E esses dias, Hannah tem 17 anos. E eu pedi permissão para dar esse testemunho aqui. Cuidado, irmãs, quando você testemunhar sobre outra pessoa. Cuidado para não ferir a privacidade daquele outro. E eu pedi permissão a Hannah para estar comentando isso com vocês aqui. E Hannah, nesse dia, foi um dia que eu trabalhei muito, foi muito puxado. Na clínica foi bem puxado meu plantão. Foram muitas crianças, muitos jovens sendo atendidos com crise de ansiedade, com crise de pânico. E foi aquele plantão que, assim, foi muita escuta, muito atendimento. E quando eu estava indo para casa, eu disse, pai, o que eu quero hoje é só jantar, tomar um banho e me deitar. E assim eu fiz. Cheguei em casa, tomei um banho, jantei e me deitei. E Hannah tem um costume. Hannah, ela não chega dizendo, mamãe, eu posso conversar com você? Ou ela diz, mamãe, eu posso dar um abraço? Mamãe, me dê um abraço. Então, eu sei que Hannah já quer alguma demanda, conversar comigo. Ou então, ela tem o costume de dizer, mamãe, eu posso me deitar com você? Exatamente, irmã, naquela noite, naquele dia cansativo, Hannah pediu para poder sentar ali, deitar comigo. E eu disse, pai, eu não posso perder a oportunidade
de implantar uma identidade no coração de Hana. E Hana começou ali a abordar algumas demandas. Então, ela, 17 anos, ela está ali prestes a fazer o Enem. E ela falando sobre isso, os medos, os anseios, os relacionamentos. Então, foram tantas coisas que ela levantou ali naquele momento. E eu disse, pai, eu não posso perder a oportunidade de alcançar o coração de Hana e implantar nela uma identidade. E o Senhor está dizendo assim, mediante ao seu dia a dia, mediante o seu corre-corre, a sua rotina, o que é que você está perdendo por causa do cansaço? Nunca perca a oportunidade de ensinar alguém que está pedindo socorro. E ali Hana estava pedindo socorro a mim. E eu levantei naquele momento e comecei a servir, a conversar com Hana. E sabe quando a gente serve alguém, a um hormônio que a neurociência diz que serve para poder exatamente para esse movimento de bem-estar, que nos dá força, nos dá ânimo, é exatamente a ocitocina. A partir do dia eu estava muito cansada, mas a partir do momento que eu disse, eu vou me levantar e eu vou servir a Hana, eu vou conversar. Dentro de mim foi uma explosão de ocitocina. E sabe, parecia como se eu tivesse ganhado uma energia sobrenatural. E ali eu comecei a conversar com Hana. Acolhi aquela demanda, dizendo, filha, eu entendo sua dor. Eu entendo que é difícil, é um tempo difícil mesmo, que é muita cobrança sobre sua vida. E eu entendo que para você, esse sentimento amoroso às vezes é muito doloroso, por você não entender alguns padrões, mas não se preocupe, nenhum e nem outro. Tudo vai bem, tudo vai dar certo, filha. Tudo vai dar certo. E o Senhor me lembrou exatamente esse versículo. Pode voltar? Voltar uma vez. E ele me disse assim, lá em Romanos 12, 2. E eu comecei a ensinar a Hana. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Eu disse, sabe o que, Hana? O que Deus está nos ensinando essa noite? Que na neurociência diz que meu cérebro e o seu é muito mais negativo do que positivo. Pode ver que a gente mais se atém ao que é negativo, o que é ruim, do que o que é bom. Não é verdade? E eu comecei a ensinar, sabe por quê, filha? Porque o pecado nos fez perder a nossa identidade, a nossa essência. E foi isso que aconteceu. Mas Deus está nos dando um alerta essa noite. Porque não imite os comportamentos e os costumes desse mundo. Ei, não seja negativo, seja positivo. E ele disse ainda mais, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E eu disse, sabe, Hana, o que nos paralisa é a forma que nós pensamos. Quando nós pensamos negativo, a nossa vida se torna negativa. Quando nós pensamos positivo, a nossa vida se torna positiva. E eu comecei a ensinar a Hana sobre isso. E aí dizer, Hana, eu entendo esse medo que você tem de cursar, de fazer um vestibular, de fazer um Enem, da sua profissão, dos seus relacionamentos. Eu entendo tudo isso. Mas o que é isso? O que é essa dificuldade que você encontra nisso daí? Quando você já venceu algo que é muito mais difícil de vencer, que é a vida. E o Senhor me fez lembrar o testemunho de Hana. E eu disse, filha, você venceu a vida. Você era o improvável, o impossível de acontecer. Você é um milagre em ação e em movimento, filha. Você venceu a vida. E há algo mais difícil do que vencer a vida? E eu comecei a ensinar a Hana naquela noite. Eu disse, filha, até mesmo antes de você ser gerada, eu e seu pai botava a mão no meu ventre. E a gente começava a gerar já você, dizendo, ei, eu gerarei, meu ventre gerará filhos para o Todo-Poderoso. Ela será poderosa aqui na terra. E quando geramos Hana, no dia do ato mesmo, Charles colocou a mão na minha barriga e disse, está sendo gerada uma pessoa para o Todo-Poderoso. Dentro do ventre da minha esposa está sendo gerado algo que irá impactar a nação. Para você entender que foi tão sobrenatural aquele tempo, que Hana precisava ser tão guardada em oração, que nem eu nem Charles lembrou depois. A gente só veio lembrar desse ato depois de um mês, quando a minha menstruação parou.
E ali eu comecei a ensinar sobre tudo isso a Hannah. Minha gravidez, tem algumas pessoas que estão aqui, Penha, Maninha, Dona Socorro, que sabe como eu tive uma gravidez muito difícil. Toda a minha gravidez foi com ameaça de aborto. Então, eu tive problema de anemia, tive problema de pressão alta. Então, chegou a tempo que eu tive que tomar base de 90 injeções em um mês, tomava 3 injeções por dia. E era uma equipe enorme de pessoas para poder aplicar essas injeções. Todo dia, era de manhã, tarde e noite, eu tinha que ir atrás de uma pessoa para estar aplicando essas injeções. E para o fim mesmo, para completar, faltando acho que uma semana para os 8 meses, a médica me convidou e convidou a Charles para um bate-papo. E essa conversa, ela foi bem sincera comigo e com Charles. E disse, olhe, sua gravidez foi muito complicada. E para essa criança também foi muito sofredor. E eu quero te dizer, eu quero alertar vocês que Hannah, a qualquer momento, Hannah pode nascer. A gente não tem como mais segurar Hannah no seu ventre. O que a gente podia fazer, a gente já fez. E eu preciso que você tome uma injeção para desenvolver o coração, o pulmão de Hannah. E lá no outro dia eu fui tomar essa injeção. Tomei a primeira. Quem aplicava a maioria das injeções era meu pai, que ele é obstetra e é ginecologista. E meu pai, nesse dia, havia feito um pós-doutorado e estava viajando, mas no outro dia ele chegou. E eu fui para meu pai aplicar a segunda injeção, que eram 3. E quando chegou, ele olhou, ele disse, filha, volta lá na farmácia e liga para a tua médica. Eu não quero te dizer nada não, mas verifica, mostra à médica as ampolas que você já tomou. E quando eu mostrei, irmãs, foi o diagnóstico mais difícil da minha vida. Sabe, forças que foram levantadas durante quase os 8 meses. Naquele dia, parecia que alguém tinha sugado toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha fé. Quando aquela médica disse, Melina, a primeira injeção você realmente tomou a dosagem errada. E a segunda, infelizmente, não adianta você continuar com o tratamento que não vai desenvolver o pulmão dessa criança. E nem tão menos eu posso aumentar essa dosagem, porque vai ser demais para essa criança. E quando ela disse assim, infelizmente, o que eu podia fazer por vocês, eu já fiz. E agora só Deus mesmo. E naquele dia eu me lembro que eu chorei muito. Mas sabe, que assim como Esther, Deus levantou Mardoqueu na vida de Esther para cuidar dela, num tempo tão de deserto e tão difícil. Mas Deus, naquele momento, me levantou tantos Mardoqueus para cuidar, para me socorrer, para ser coluna de oração na vida minha e de Hannah. E depois de alguns dias, assim como a médica disse, estourou a bolsa e Hannah nasceu. E a médica sentou comigo com o Charles e disse, olha, você sabe, não precisa nem eu dizer o que aconteceu nessa gestação, o quanto ela foi difícil para você e para essa criança. Mas agora eu quero te alertar em uma coisa. Com certeza, essa criança vai para a UTI. Então, você vai ter que escolher, há 17 anos, ou FAP ou a CLIPS. E era numa abertura do São João, Hannah nasceu na abertura do São João. Eu disse, eu prefiro a FAP, porque tinha UTI neonatal. E ali foi aquela emoção, aquela explosão de emoção, de medo, de angústia. E a gente foi para o hospital de Hannah. E quando chegou lá, Charles, antes de ir, Charles disse, olha, Melina, eu não tenho condição de entrar com você, filha. Charles realmente, ele desmaia. Charles, quando descobriu que eu estava grávida, ele desmaiou dentro do consultório, para você entender. Eu disse, não, Charles, tudo bem. Eu entendo, mas eu pedi ajuda a meu pai. Eu disse, papai, entra comigo. E ele disse, filha, eu não tenho condição de entrar com você. E naquele momento, tudo que foi gatilhado na minha vida toda, eu nunca disse isso a ninguém, mas tudo que tinha sido gatilhado na minha vida de rejeição, ali foi gatilhado naquele momento. E aquele momento que eu fui vendo as pessoas ali para trás, e eu fui sendo levada naquela maca, foi a distância mais dolorosa da minha vida. O medo de perder o que eu mais ansiava, que era minha filha, que era meu sonho. E quando chegou lá,
na sala, eu não sabia, mas papai havia encontrado o anestesista no meio do caminho e tinha estudado com ele, foi ele quem tinha feito meu parto. E ele adentrou, eu não sabia, mas ele adentrou ali como um Mardoqueu na minha vida. E aquele homem pegava na minha mão, ele fez o papel daquilo que eu precisava. De cuidado, de afeto, de apego. E ele disse, não se preocupe, Melina, vai dar tudo certo com Hannah. Vai dar tudo certo com você. Mas é linda, eu estou aqui, viu? Não se preocupe, eu só vou sair daqui quando Hannah nascer e ela estiver bem. E a médica disse, Melina, eu não sei se Hannah vai chorar. Eu vou deixar você ciente de todas as possibilidades que podem acontecer. Então, não se assuste, Hannah, não chorar. Então, a gente vai agir imediatamente para poder ter os primeiros socorros e todo o procedimento. E quando Hannah nasceu, que eu escutei o primeiro chorinho de Hannah, aquilo impactou minha vida. E sabe quantas vezes a gente passa na vida da gente e os nossos filhos chegam até a gente, chora, pede socorro. Mas o Senhor me fez lembrar naquele dia, ei filha, você escutou o chorinho mais bonito que você poderia ver. E a médica disse, Melina, ela está muito bem, ela vai ficar contigo, ela não vai para a UTI. E quando eu vi aquele rostinho redondo, vermelho, aquele rostinho que iria mudar o destino da minha vida. E eu disse, filha, tem como você pensar que é algo difícil para você. Você venceu algo que era mais difícil, é lutar por sua vida. E eu sou tão grata por você não ter desistido naquele momento. Eu sou tão feliz de te ter. Você é tão importante para mim. E você não é importante porque pelo que você faz ou deixa de fazer. Você é importante porque você existe na minha vida. Você é meu sonho, você é meu milagre. E ali eu abracei minha filha e disse, filha, você é o impossível, o improvável, o que nunca poderia acontecer, o nosso maior milagre em movimento e em ação. E Hannah, desde pequenininha, eu sempre dizia a Hannah, Dom Socorro vai lembrar disso. Sempre teve uma estação, a gente disse, a gente vai ensinar a Hannah algo até a adolescência, e na adolescência a gente vai ensinar outra demanda. E então a gente ensinava a Hannah em hebraico, chamar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. E Hannah era pequenininha, e Hannah dizia, ouve Israel, o Eterno é o teu Deus. E ela com aquele dedinho, o Eterno é E isso a gente todo dia dizia a Hannah, chamar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. E Hannah repetia lá em português. E quando foi nos 15 anos de Hannah, outra fala a gente deu a Hannah. Eu disse, ei filha, você nasceu para quê? E ela dizia, nasci para ser um sucesso e cumprir os planos e os propósitos de Deus na minha vida. E até hoje, todos os dias, eu digo, filha, você nasceu para quê? E ela disse, para ser um sucesso, para cumprir os planos e o projeto de Deus na minha vida. E esses dias levantou também uma demanda em relacionamento. Eu disse, filha, não te preocupa, porque se for para ser essa pessoa, vai ser. Porque todos os dias, você ora pelos seus genros, você ora pelas suas noras, porque todos os dias eu digo a Hannah, filha, seu esposo, ele está indo também, ou para a escola, ou para o trabalho, ele já está pronto, filha. E eu declaro sobre a vida dele, ele prosperando em todas as dimensões, ele conhecendo mais a Deus, ele sendo impactado por isso daí. O Senhor me prometeu que eu ia ganhar um filho e não um genro. O Senhor prometeu que Charles ia ganhar o filho que ele sempre sonhou de ganhar. Ele vai ganhar com o seu genro. E sabe que você tem que gerar no mundo espiritual o que você quer? E eu digo, Hannah, não te preocupa, porque ele já está pronto e ele está pertinho de chegar. Amém? Pode passar. E ali, eu abracei Hannah e a gente chorou muito, eu agradeci muito. E eu queria fazer um exercício com você hoje, essa noite. E é muito difícil da gente agradecer a nós mesmos. E sabe quando a gente agradece, há outro hormônio liberado no nosso corpo, que é a dopamina.
É uma bomba de dopamina. Quando a gente agradece a alguém. Ei, Pen, eu sou grato por você ter sido coluna de oração na minha gestação de Hannah. E por causa de você, ei, olha aquilo ali, ó. Ela está cumprindo, sim, os planos e os propósitos de Deus na vida dela. Ei, obrigada, dona Socorro. Por ser a minha sogra, não ser uma sogra não, ser uma mãe. Por cuidar, por zelar. E por todas as orações que a senhora derramou por essa família. Estamos onde estamos, porque o senhor, a senhora foi coluna para isso daí. Obrigada, minha mãe, por ser quem tu és, por me ensinar nas simples coisas, a ser tocada pela simplicidade, a ser tocada pela sabedoria, e às vezes até nem falar, mas com a ação, falar muito. E obrigada por quem você se tornou e quem você implantou em mim, a identidade de Cristo. Sabe que é difícil fazer isso? E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Agradeça essa pessoa. Dizer obrigada por você estar aqui. Eu sou grata por sua vida. Sabe que também é difícil sermos gratas a nós mesmos. Não é fácil a gente ser grata ao outro, é muito fácil. Mas você já parou para se agradecer? E dizer, ei Melina, obrigada. Obrigada por você não ter desistido. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você poderia estar em casa descansando. Foi uma semana que você está de apresentação de TCC, de implantação, de intervenções, de prova. Eu podia estar na minha casa descansando ou estudando, mas eu estou aqui. E eu digo, obrigada, Melina, por você não desistir dos propósitos de Deus. E você pode ser grata a você mesmo e dizer, obrigada por você estar aqui essa noite, escutando o que você precisava escutar essa noite. E eu gostaria que você pegasse seu celular. Pega seu celular. Você tem isso? E às vezes a gente usa isso daqui com tanta perda de tempo, tantas distrações. E eu quero te ensinar algo essa noite. Use isso daqui a seu favor. Sabe quando dopamina, quando você agradece, você é grata a alguém, dopamina é gerada em você. E sabe qual a dopamina faz? Traz prazer, motivação de vida. E por causa disso você adoece menos. Que exercício tão lindo, ser grato a alguém, ser grato a você mesmo, ser grato ao Todo-Poderoso por sua vida. E você vai pegar isso daqui, essa semana, e vai mandar 2 mensagens para 2 pessoas e dizer, ei, obrigado, eu sou grato por sua vida. Obrigado por você não ter desistido de mim. Obrigado por você ter investido no meu chamado, ou na minha vida, na minha criação. E dopamina será gerado em mim e você. E você se tornará mais saudável, e mais motivada, e mais alegre, e mais prazerosa. Amém? Próxima. E eu não sei como é que você adentrou esse local. Qual foi o seu medo? Ou o que você está fazendo com sua história? Qual é a limitação que está fazendo você paralisar? Mas o Senhor está dizendo hoje, ei filha, o que eu tenho para você é maior do que até você mesmo. Eu tenho sonhos e projetos para você. Ei, que já estão prontos. Só basta você dizer, eis-me aqui. E eu não sei se você adentrou entendendo quem você é em Cristo. Onde suas raízes estão. Nem se você sabe se valorizar, autoestima. Ou se você entende quem é a sua identidade em Deus.
Mas o Senhor está nos dizendo algo, nos deixando como fechamento dessa ministração. Em Salmo 139, 14, que diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus está nos dizendo essa noite, que se você se sente inferior, se você não se sente amada, valorizada, Ele está dizendo: ei, as pessoas podem dizer isso. Eu não sei que deserto você está, mas Ele está dizendo: ei, durante o dia eu vou colocar uma nuvem para te proteger. E durante a noite eu vou colocar uma coluna para te proteger, para te aquecer. E esse é o meu e o seu Deus. Nós não estamos só nos desertos das nossas vidas. Ele nos toca até lá. E Ele levanta na minha e na sua vida Mardoqueus para poder cuidar da minha e da sua necessidade. E Ele diz que te fez. Como você pode dizer que você não tem valor? Ele diz que Ele te fez de um modo especial e admirável. Ei, mulher, você é forte. Você é forte, Deus. Você é amável, você é admirável, você é especial. E Ele diz: tuas obras são maravilhosas. Isso era o salmista Davi dizendo: ei, Deus, tuas obras são maravilhosas. Sabe que você é maravilhosa? Porque você fez por Ele. Você foi feita por Ele. E as obras dele são maravilhosas. E não tem como você sair daqui sem ser impactada por essa palavra. E entendendo quem você é em Cristo. Ei, diga assim: eu sou uma nova criatura. Eu sou comprada por um alto preço. Eu tenho valor. Aleluia. Curva tuas cabeças. Obrigada, Pai, por essa palavra, Pai, encontrando repouso no coração de cada uma, Pai. Transforma, Pai, o que precisa ser transformado, Pai. Alinha, Pai, o que precisa ser alinhado. A minha maior alegria, Pai, é ver pessoas sendo transformadas. Escravos sendo libertos, feridas sendo curadas. Ei, para cada ferida curada, sempre será levantado um ministério. Os seus maiores desertos serão os seus maiores ministérios. Não tenha medo de cumprir aquilo que o Senhor te chamou. As suas maiores dores serão aquilo que você mais alcançarão as pessoas. Porque você sabe a dor de estar naquele deserto. Você é a pessoa mais apropriada para alcançar a vida daquela pessoa. Porque você sabe aquilo que a falta que faz aquilo ali na sua vida. Obrigada, Pai, obrigada por essa palavra crescendo dentro de nós, encontrando repouso, ela florescendo e dando frutos. Olha para mim, abre os olhos. E sabe que a árvore, a gente pensa assim que o objetivo da árvore é dar fruto para mim e para você. É dar alimento. Mas não só. Ela é repouso para aqueles que precisam de abrigo. E você vai estar sendo levantado nesse tempo para ser repouso e abrigo para muitos. A sua fala, ao abrir a boca, você alcançará muitos corações. E pessoas irão lhe procurar pelo seu acolhimento e pelo seu coração. Amém? E mediante uma palavra dessa, irmãs, o nosso primeiro passo é reconhecer Jesus como nosso Senhor. E se você está aqui essa noite e ainda não fez o Senhor como Senhor de sua vida, dizendo assim: Pai, ei, até aqui eu estava pelos meus braços, pela minha força, mas eu digo agora, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida?
de oração em línguas, um revestimento de poder. Sabe que a gente tem hoje a oportunidade. E nós temos um ajudador idôneo, que é o Espírito Santo. E ele está aqui para mim e para você, para nos capacitar, para o chamado exatamente que o Senhor nos chamou. E você está aqui, ainda não foi batizado no Espírito Santo. Ou então, se você está aqui e ainda está dizendo assim: Melina, algo no meu corpo está respondendo de uma forma contrária à palavra, através de uma doença. Ou até mesmo a toda essa nossa conversa, se você diz: Melina, ainda dentro de mim há uma profunda tristeza. E eu não estou sabendo de como sair desse local. É como se algo me prendesse naquele local. Uma vez eu escutei de um paciente dizendo assim: eu me sinto como se estivesse dentro de um túnel, sem luz. E sem esperança de que no fim do túnel existe uma luz. Mas deixa eu te dizer essa noite. Ei, se você está nesse lugar, existe no fim do túnel uma luz. E essa luz é Jesus. E Ele está aqui para te abraçar, para te acolher, para socorrer e mudar a tua história, mudar teu destino. Porque Ele, quando tem um encontro, nunca mais eu e você será a mesma. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que Tu tens feito. E por tudo, Pai, que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Aleluia. Obrigada.